Eu sempre digo que ferro e gente têm algo em comum. Ambos precisam passar pelo fogo antes de ficarem realmente fortes. Cresci ouvindo o martelar constante do ferro quente na bigorna, o barulho seco do aço sendo dobrado, o chiado da água fria apagando as brasas. Meu nome é Quitéria Firmo das Dores. Tenho 75 anos e todo mundo em Bento Rodrigues me chamava de Tera do Ferro. Esse apelido veio do meu pai, que foi ferreiro a vida inteira e dizia que minha mão era tão firme quanto a dele para moldar metal. A única diferença é que enquanto ele fazia ferramentas, eu gostava de fazer grades, puxadores e peças decorativas. Meu ferro não era só útil, era bonito também. Antes de começar a contar minha história, quero saber de você. De onde você está ouvindo minha sabedoria de vovó? Bom, vamos lá. Imagina só estar em casa num dia qualquer, cuidando da sua vida, e então, de repente, ouvir um estrondo que parece que o mundo acabou. Imagine sentir o chão tremer, e quando olha pela janela, tudo o que vê é um monstro de lama vindo em sua direção, engolindo casas, ruas, árvores e gente. Essa foi a última visão que tive da minha casa. E se você acha que essa é uma história como qualquer outra, te convido a ouvir até o final. Meu pai sempre me dizia que ferreiro bom se conhece pelo jeito que segura o martelo. Mão frouxa não dobra ferro, ele repetia. E eu levei isso para a vida. Quando fiz 12 anos, ele me deixou dar minha primeira martelada de verdade. Lembro bem do cheiro da brasa e da força que precisei colocar para o metal obedecer. A primeira peça que fiz sozinha foi um gancho de parede. Ele olhou, sorriu e disse: "Agora sim, Tera do Ferro nasceu." Depois disso, nunca mais parei. Enquanto outras meninas aprendiam a bordar, eu aprendi a moldar ferro. Nossa oficina ficava nos fundos da casa, um barracão aberto onde eu e João, meu marido, passávamos os dias trabalhando. Nos conhecemos ainda crianças, e ele também herdou o ofício da família. João era um artista do ferro. Fazia portas e janelas que pareciam ter sido desenhadas à mão, cheias de detalhes torcidos e folhas em alto relevo. Diziam que nossa oficina era pequena, mas quem via os nossos trabalhos sabia que ali dentro existia muito mais do que ferro e fogo. Existia amor pelo que fazíamos. Bento Rodrigues sempre foi um lugar tranquilo, pequeno, mas cheio de vida. A cidade cresceu devagar, com gente que se conhecia pelo nome e sabia a história uns dos outros. A vida era simples e boa, mas com o tempo começaram a falar da tal mineradora. A Samarco veio prometendo empregos, melhorias, crescimento para a região. E junto com a mineradora veio a barragem. No começo, ninguém se preocupava muito. Diziam que ela era segura, que tinha estrutura para segurar qualquer volume de rejeito. Mas eu sempre tive um mau pressentimento. Olhando agora, parece até que eu sabia o que ia acontecer. Eu via aquele paredão crescendo, sendo alimentado dia após dia, e pensava: se isso ceder, ninguém escapa. Mas João sempre dizia que eu me preocupava à toa, que engenheiro entende dessas coisas. Só que ferro, quando sobrecarrega, uma hora arrebenta. Eu já tinha visto isso muitas vezes na oficina. E foi exatamente o que aconteceu. O dia 5 de novembro de 2015 começou como qualquer outro. Acordei cedo, fiz café forte, fui para a oficina e comecei a trabalhar. João saiu para entregar um portão que havíamos terminado. E eu fiquei ali, sozinha, martelando um pedaço de ferro. Então, veio o estrondo. No começo, achei que fosse trovão. Depois, um tremor. Quando saí para ver o que era, meu coração parou. A montanha estava desmoronando. Mas não era terra, era lama. Eu já tinha ouvido falar de enchentes, de deslizamentos, mas aquilo não era água nem terra. Era algo diferente, denso, pesado, que vinha descendo como um monstro sem forma, engolindo tudo. Meu corpo congelou. Foi o grito de um vizinho que me fez correr. "Corre, Tera! Corre, pelo amor de Deus!" Foi só então que minhas pernas obedeceram. Saí sem pensar, sem olhar para trás. Mas, no meio do caminho, parei. João. Ele ainda não tinha voltado. Meus pés afundavam na lama que já começava a cobrir a rua. O desespero me segurou pelo braço, e a única coisa que consegui fazer foi gritar. O barulho da lama era ensurdecedor. O barracão da nossa oficina foi atingido como se fosse feito de papel. Em segundos, ele desapareceu. Eu tropecei, caí de joelhos, senti a lama grudar na pele.
A rua já não existia mais. As casas estavam sumindo. Pessoas corriam de um lado para o outro. Algumas tentavam salvar o que podiam, outras só gritavam. Vi um cachorro tentando nadar na lama, sendo arrastado. Vi um carro sendo virado como se fosse um brinquedo. Mas não vi João. Eu não lembro como saí de lá. Minha mente apagou pedaços desse momento. Quando me dei conta, estava no alto da cidade, com um grupo de moradores que tinham conseguido fugir. Olhei para baixo e tudo o que vi foi uma planície marrom, sem casas, sem ruas, sem vida. Bento Rodrigues tinha desaparecido. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Meu corpo tremia, minha respiração estava curta. Alguém me deu um cobertor. Outra pessoa tentava contar quantos tinham conseguido escapar. E eu só queria saber de João, mas não havia como voltar. Não havia mais caminho para trás. Fiquei ali, parada, enquanto o sol ia embora e a noite chegava. O cheiro de barro, ferro e destruição queimava o ar. O choro das pessoas ao redor se misturava ao vento. Fechei os olhos e tentei lembrar da última coisa que João me disse naquela manhã, mas minha cabeça estava vazia. A história que você está ouvindo está longe de ser só minha. Ela é de todos os que perderam tudo naquela lama. E eu te convido a continuar aqui, porque o que vem a seguir é inacreditável. Você precisa ouvir até o fim. Tudo o que eu conhecia tinha desaparecido. O chão que antes era firme virou um tapete de lama dura e a cidade que cresci havia sido riscada do mapa. Mas naquele momento, ali, no alto do morro, eu ainda não sabia que aquele era só o começo da minha história. O que a gente faz quando o que nos sustentava já não existe? Para onde se corre quando não há mais chão? Eu ainda ia descobrir. A noite caiu sobre nós como uma sombra pesada. Estávamos ali, um grupo de sobreviventes sem casa, sem direção. Alguns choravam baixinho, outros gritavam os nomes de quem ainda não tinham encontrado. Eu não falava nada, apenas olhava para baixo, para aquele mar de destruição, tentando entender onde, no meio daquele barro, estava João. Era estranho pensar que algumas horas atrás eu estava martelando ferro na oficina, e agora nem mesmo o ferro tinha resistido. Em algum momento, alguém começou a distribuir cobertores finos e garrafas de água. Lembro de uma moça com um olhar perdido, segurando a garrafa com as duas mãos, como se aquilo fosse a única coisa sólida que restava no mundo. Eu não conseguia sentir sede, não conseguia sentir nada. Só o silêncio dentro da minha cabeça. Um silêncio que pesava mais que qualquer martelo que já segurei. Passamos a noite ali. O vento era frio e cortante, e a lama lá embaixo parecia um monstro adormecido, esperando o momento certo para se mexer de novo. Fechei os olhos, tentando dormir um pouco, mas cada vez que as pálpebras se fechavam, eu via a oficina desmoronando, via João sumindo no meio da terra. Quando o dia clareou, ainda estávamos ali, sem respostas, sem notícias, sem saber o que fazer. O primeiro helicóptero chegou de manhã, trazendo bombeiros e jornalistas. Alguns tentaram falar com a gente, perguntavam como estávamos, se precisávamos de alguma coisa. Mas como se responde uma pergunta dessas? O que a gente precisa quando perdeu tudo? Um bombeiro se aproximou de mim e perguntou: "A senhora está ferida?" Balancei a cabeça. Ferida? Meu corpo estava inteiro. Mas e por dentro? Começaram a evacuar a gente dali, levando para um abrigo improvisado na cidade de Mariana. Entramos num ônibus velho, abarrotado de gente. O caminho até lá foi silencioso. Ninguém tinha forças para falar. O abrigo era um galpão frio, com colchões finos espalhados no chão. Deram comida, roupa, um lugar para dormir, mas nada disso preenchia o vazio que cada um de nós carregava. Ali, naquele abrigo, as histórias começaram a se cruzar. Gente que conseguiu fugir na última hora, gente que perdeu a família inteira. Uma senhora sentada ao meu lado segurava a mão do neto, um menino de uns 8 anos. Ela olhou para mim e disse com a voz trêmula: "Minha filha estava lá. Eu chamei, mas ela não veio. A lama levou." A dor dela era minha dor, a dor de todos ali. Nos dias seguintes, começaram a procurar os desaparecidos. As equipes de resgate reviravam a lama com máquinas, cães farejadores, qualquer coisa que ajudasse a não encontrar os corpos. Mas a lama não só afogava, ela engolia. João ainda não tinha sido encontrado. Eu esperava por qualquer notícia, qualquer sinal. Mas o que fazer quando se espera algo que talvez nunca venha? Cada nome riscado da lista de desaparecidos era um alívio para alguém,
e um golpe para outros. Algumas famílias receberam os corpos para enterrar. Outras ficaram esperando um sinal que nunca chegou. A cidade estava de luto, mas sem velórios, sem despedidas. Era como se todos tivessem evaporado na poeira da barragem. Eu nunca me senti tão pequena diante do mundo. Os dias passavam e minha mente se recusava a aceitar. João não podia ter sumido assim. Alguém devia ter visto, devia ter encontrado. Eu perguntava para os bombeiros, para os vizinhos, para qualquer um que cruzasse meu caminho. Mas a resposta era sempre a mesma. Ainda estamos procurando. Mas procurando onde? O que restava para procurar quando tudo era lama? Foi então que começaram a falar sobre indenizações, sobre o dinheiro que a mineradora ia pagar. Mas como se calcula o preço de uma vida, o preço de uma casa, o preço de uma história? Sentada naquele abrigo, cercada por gente que, como eu, tinha sido arrancada das próprias raízes, eu percebi que o que quer que viesse nunca seria suficiente, nunca traria João de volta. Eu via repórteres na televisão dizendo palavras bonitas. A maior tragédia ambiental do Brasil, desastre histórico. Mas para mim, não era só um desastre, era o fim da minha vida como eu conhecia. E a parte mais difícil foi entender que eu não podia voltar. Bento Rodrigues já não existia mais. E se o lugar onde vivi minha vida inteira sumiu, então para onde eu pertencia agora? Você já passou por uma situação que mudou tudo em questão de minutos? Se sim, eu quero que compartilhe essa história com alguém. Alguém que, assim como eu, precisa entender que quando tudo parece ter sido levado, ainda pode haver algo para se reconstruir. Mas será que é possível reconstruir quando as raízes foram arrancadas? Eu ainda não sabia a resposta, mas eu ia descobrir. A vida no abrigo era como estar preso num tempo que não passava. Os dias eram todos iguais, e cada rosto ao meu redor carregava o mesmo olhar perdido. Parecia que estávamos ali há séculos, esperando algo que ninguém sabia exatamente o que era, esperando notícias, esperando respostas, esperando um futuro que não existia mais. Mas o que mais me doía era esperar por João. Eu caminhava pelo salão frio do abrigo, como quem caminha por uma lembrança. Me pegava pensando em coisas pequenas que antes pareciam insignificantes. O cheiro da fumaça na oficina, o barulho do martelo dele batendo contra o ferro, as vezes em que ele assobiava sem perceber enquanto trabalhava. Era estranho como as coisas mais simples eram as que mais faziam falta. E agora, o silêncio gritava. A cada manhã, novos desaparecidos eram encontrados. Os bombeiros vinham, falavam nomes, e algumas pessoas choravam. Às vezes era um choro de tristeza, às vezes de alívio, mas o meu nome nunca era chamado. João não estava entre os resgatados, e a esperança, que no começo ainda me segurava de pé, começou a se transformar em um peso insuportável. Dizem que com o tempo a gente aprende a aceitar certas coisas, mas eu não queria aceitar. Não queria admitir que Bento Rodrigues não existia mais, que minha casa agora era um colchão fino, num abrigo improvisado, que João talvez nunca mais voltasse. Enquanto todo mundo ao meu redor tentava entender como seguir em frente, eu só queria respostas. E quando a resposta não vem, a gente se recusa a parar de perguntar. Foi num desses dias iguais que um funcionário da prefeitura me chamou para conversar. Falaram de burocracias, de papéis, de documentos que precisavam ser assinados para reparação dos danos. Reparação? Como se algo pudesse ser consertado. Eu olhei para o papel na minha frente e segurei a caneta, mas minha mão tremeu. Aquele papel dizia que minha vida antiga acabou, que agora o que eu tinha era um número num processo, uma conta bancária esperando um dinheiro que nunca ia trazer João de volta. Assinei, porque não havia outra escolha, porque a vida segue, mesmo quando a gente não quer que ela siga. Mas no fundo, enquanto passava o papel de volta para o homem à minha frente, uma parte de mim se despedaçou ali. Era como se, ao assinar aquele documento, eu estivesse declarando João como parte do passado. Mas ele ainda estava em mim, em cada martelada que minha memória insistia em reproduzir, em cada pedaço da oficina que ainda existia na minha cabeça. Alguns começaram a deixar o abrigo e a aceitar as casas oferecidas pela mineradora. Mas eu não queria ir. Não queria um teto qualquer para substituir o que perdi. Eu queria meu lar de volta. Mas Bento Rodrigues não existia mais. Era isso que eu precisava entender. Não existia mais. Então para onde eu iria? Para onde ia quem perdeu o próprio chão? Foi num final de tarde, sentada num canto do abrigo, que vi um menino brincando com um pedaço de arame. Ele tentava torcer o arame,
fazer alguma forma com ele, mas não tinha força nas mãos. Me aproximei devagar, como quem vê algo familiar depois de muito tempo. Peguei o arame das mãos dele e, sem pensar muito, comecei a dobrá-lo. Em poucos minutos, um passarinho de ferro nasceu ali, entre meus dedos. O menino sorriu. Pela primeira vez em semanas, alguém ao meu redor sorriu. Ele pegou o passarinho e mostrou para a avó, que estava sentada ao lado. A velha olhou para mim e disse baixinho: "Você tem mãos que sabem criar. Não deixa elas esquecerem disso." Fiquei com aquelas palavras na cabeça por dias. Talvez fosse isso. Talvez o que me restava agora fosse usar o que eu sabia, o que eu sempre soube. Comecei a pegar pedaços de arame, de ferro velho, qualquer coisa que pudesse ser moldada. Fazia pequenas esculturas e deixava no canto do abrigo. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber. Uma senhora me pediu uma cruz para colocar ao lado do colchão onde dormia. Um homem me pediu um coração porque sua filha tinha sobrevivido e ele queria dar algo a ela. Eu fazia, porque era isso que minhas mãos sabiam fazer. E de alguma forma, cada peça que eu moldava parecia reconstruir um pedacinho de mim. Cada pássaro, cada folha de ferro, cada pequeno detalhe que eu torcia com os dedos me lembrava quem eu era. Eu não era só alguém que perdeu tudo. Eu era alguém que sabia criar algo do nada. E isso nem a lama conseguiu levar. As notícias na televisão falavam sobre acordos, sobre processos, sobre julgamentos que iam durar anos. Mas para mim, nada daquilo importava. O que importava era que entre os destroços de quem eu fui, algo novo estava surgindo. Algo pequeno, frágil, mas real. E pela primeira vez, eu me permiti pensar que talvez houvesse um caminho para seguir. Se você já passou por um momento em que achou que nada mais fazia sentido, eu te convido a se inscrever aqui, porque essa história ainda não acabou. E talvez, assim como eu, você precise lembrar que sempre existe algo para recomeçar. Criar alguma coisa me fez lembrar que eu ainda estava viva, que apesar de tudo que eu tinha perdido, minhas mãos ainda sabiam trabalhar. Nos dias que seguiram, continuei torcendo pedaços de ferro e arame, criando pequenas esculturas para as pessoas do abrigo. A cada peça que entregava, sentia que recuperava um pedaço de mim, mas mesmo assim, algo ainda faltava. João, as buscas continuavam, mas a verdade é que, conforme os dias passavam, a esperança diminuía. Alguns corpos estavam sendo encontrados, mas outros pareciam ter sido completamente engolidos pela lama. E o tempo não perdoa. O que antes era um desespero gritando dentro de mim começou a se transformar em um vazio silencioso. Eu queria respostas, mas ao mesmo tempo tinha medo delas. Numa tarde qualquer, uma assistente social me chamou para conversar. Ela perguntou como eu estava, se eu precisava de algo. Eu ri. Que pergunta mais sem sentido. O que eu precisava não podia ser dado por ninguém, mas ela insistiu. Disse que, caso quisesse, eu poderia receber ajuda psicológica, participar de encontros com outras vítimas. Eu balancei a cabeça. Eu não queria falar. Eu queria João, mas ele não estava ali. Naquela noite no abrigo, vi uma mulher chorando baixinho. Me sentei ao lado dela e perguntei o que tinha acontecido. Ela me contou que naquele dia tinham encontrado o corpo do irmão dela. Eu não sabia o que dizer. Apenas fiquei ali, em silêncio, segurando a mão dela. Depois de um tempo, ela disse algo que ficou na minha cabeça. Pelo menos agora eu sei onde ele está. Pelo menos agora posso enterrar. Foi nesse momento que percebi que meu medo não era apenas de perder João. Meu medo era de nunca encontrá-lo, de nunca saber, de viver para sempre com essa incerteza me corroendo. E pela primeira vez, eu desejei que me dessem uma resposta, por mais dolorosa que fosse, porque a dúvida é um fardo pesado demais para carregar. No dia seguinte, fui atrás dos bombeiros. Perguntei se já tinham alguma notícia. Eles me olharam com aquele olhar de quem já sabe a resposta, mas não quer dizer. Um deles pegou um caderno e folheou algumas páginas antes de responder. Ainda estamos procurando. Balancei a cabeça e saí de lá. Ainda. Essa palavra já não significava mais nada para mim. De volta ao abrigo, sentei no mesmo canto de sempre e comecei a torcer um pedaço de ferro velho, mas minhas mãos estavam trêmulas. Meu coração batia apertado. Então, pela primeira vez desde que a tragédia aconteceu, eu chorei. Chorei em silêncio, com a cabeça baixa, as mãos sujas de ferrugem apertando aquele pedaço de metal, como se fosse um pedaço do meu passado que eu me recusava a soltar.
Nos dias seguintes, me forcei a continuar. As pessoas começaram a me chamar de a mulher dos passarinhos de ferro. Algumas vinham até mim, pedindo que eu fizesse algo especial para elas. Uma senhora queria um anjo para colocar ao lado da foto do filho que perdeu. Um rapaz pediu um pequeno barco porque seu pai era pescador. Eu fazia, e de alguma forma, cada peça que eu entregava também me curava um pouco. O tempo passou e os abrigos começaram a esvaziar. Algumas pessoas receberam novas casas, outras foram para longe, tentar recomeçar em outro lugar. Mas eu não sabia o que fazer. Para onde ia uma pessoa que já não tem um lugar para chamar de casa? Mariana me oferecia um teto, mas meu coração ainda estava soterrado em Bento Rodrigues. Foi quando um jornalista veio me entrevistar. Ele ouviu falar da mulher que fazia esculturas de ferro no abrigo e quis saber minha história. Perguntou sobre minha vida antes da lama, sobre a oficina, sobre João. Eu contei, mas quando terminei, ele me olhou com um brilho estranho nos olhos e disse: "O que a senhora faz é bonito. Tem gente que pagaria por isso." Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Eu nunca tinha pensado naquilo como um trabalho. Era apenas minha forma de não enlouquecer. Mas talvez ali estivesse minha resposta. Talvez eu não precisasse deixar de ser quem eu era. Talvez eu pudesse levar um pedaço do que perdi comigo. Talvez a oficina não tivesse desaparecido completamente. A ideia ficou martelando na minha cabeça por dias. Eu tinha perdido tudo, mas ainda tinha minhas mãos. Ainda sabia trabalhar o ferro. Ainda podia criar. Mas para isso, eu precisava sair daquele abrigo. Precisava me mexer. Então, numa manhã qualquer, decidi que ia tentar. Ia fazer minhas peças, vender, recomeçar de algum jeito. Não porque queria dinheiro, mas porque queria continuar existindo. No dia em que saí do abrigo, olhei para trás e vi tudo o que tinha sido deixado ali. Histórias interrompidas, vidas destroçadas. Mas também vi força. Vi gente que, como eu, não desistiu. Gente que encontrou um jeito de continuar. E foi naquele momento que eu soube. Eu também ia continuar. Se essa história está te tocando de alguma forma, eu quero que você comente aqui embaixo. Quero saber sua opinião, seu pensamento, porque histórias como essa não são só para serem ouvidas. Elas precisam ser sentidas. A primeira coisa que aprendi sobre recomeços é que eles não acontecem de uma vez. A gente não acorda de um dia para o outro com tudo resolvido. Recomeçar é como forjar ferro. Precisa de paciência, precisa de calor e precisa de força. Eu não sabia exatamente para onde minha vida estava indo, mas sabia que precisava tentar. Saí do abrigo com algumas roupas numa sacola e a cabeça cheia de dúvidas. Fui morar num pequeno quarto cedido por uma senhora que eu conhecia de longe. Lá, em Mariana, não era minha casa, mas era um teto. E isso já era alguma coisa. No começo, eu ainda me sentia deslocada, como se minha vida tivesse ficado presa na lama. Mas logo percebi que minha história não tinha acabado ali. Com o dinheiro da indenização que chegou meses depois, comprei algumas ferramentas novas. Um martelo, um alicate, uma forja portátil. Não era a oficina que João e eu tínhamos construído, mas era um começo. Instalei uma bancada no quintal da casa e comecei a trabalhar. Minhas mãos, que tanto tempo ficaram paradas, voltaram a moldar o ferro. E pela primeira vez desde o desastre, senti que algo dentro de mim ainda respirava. No começo, vendia minhas esculturas na praça da cidade. Eram peças pequenas, passarinhos, flores, pequenas cruzes, coisas que eu podia fazer com pouco material, mas para minha surpresa, as pessoas começaram a se interessar. Gente parava para perguntar sobre o que eu fazia, para elogiar o trabalho. Foi aí que percebi que aquele ferro não era só ferro. Ele carregava uma história. Os turistas que passavam por Mariana compravam minhas peças como lembrança. Para eles, era uma arte bonita. Para mim, era memória. Cada pedaço de ferro que eu dobrava era um pedaço do que eu tinha perdido, mas também era um pedaço do que eu estava reconstruindo. E, de alguma forma, isso me fez perceber que João nunca ia desaparecer completamente. Ele estava em tudo o que eu fazia. Foi assim que, sem planejar, meu pequeno trabalho virou um sustento. Um homem que tinha uma loja de artesanato se interessou e começou a revender minhas esculturas. Com o tempo, encomendas começaram a aparecer. Um dia, uma mulher me pediu um portão para a casa dela, com detalhes como aqueles que seu marido fazia. Eu hesitei. Fazia anos que eu não trabalhava com peças grandes, mas aceitei o desafio. Passei semanas naquele portão, trabalhando sozinha. Cada golpe do martelo me lembrava das vezes que João me corrigia.
dizendo para ter mais precisão, mais paciência. Quando terminei, olhei para a peça e me dei conta de que pela primeira vez, desde que perdi tudo, eu tinha construído algo grande novamente. Não só com minhas mãos, mas com minha alma. No dia da instalação, a mulher ficou emocionada. Disse que aquele portão era mais do que um pedaço de ferro, era uma homenagem. E eu entendi que sim, de alguma forma era mesmo. A partir daquele dia, comecei a aceitar mais trabalhos grandes. Com o dinheiro que juntei, aluguei um espaço pequeno e montei uma oficina. Pequena, simples, mas minha. No primeiro dia de funcionamento, sentei ali dentro e fechei os olhos. Deixei o barulho das ferramentas e do fogo encherem o espaço. Era quase como estar de volta à minha oficina antiga, mas ao mesmo tempo era diferente. Porque agora eu sabia que nada podia ser igual ao que já foi. Só podia ser novo. E eu estava pronta para isso. Com o tempo, meu nome começou a circular. Meu trabalho ficou conhecido. Vieram mais encomendas, mais portas, mais janelas, mais esculturas. Mas mais do que isso, veio um sentimento que eu achava que nunca mais teria: pertencimento. Pela primeira vez em anos, eu me sentia em casa, não em um lugar, mas dentro de mim mesma. O tempo foi passando e a dor virou saudade, mas uma saudade que não me prendia, que não me sufocava, uma saudade que me impulsionava a continuar. Porque eu sabia que João estaria orgulhoso, sabia que, onde quer que ele estivesse, ele ainda me acompanhava. E todas as vezes que terminava uma peça grande, olhava para o céu e pensava: viu só, João? Eu consegui. Se essa história fez sentido para você, quero te pedir uma coisa. Compartilhe, porque tem muita gente por aí que precisa saber que, mesmo depois da maior tragédia, ainda é possível recomeçar. O tempo passou e, quando percebi, já fazia anos que minha vida tinha mudado completamente. Eu me acostumei à nova rotina, à nova oficina, ao novo lugar. Mas uma coisa continuava lá, como uma sombra que me acompanhava onde eu fosse. Bento Rodrigues, o lugar onde nasci, cresci, construí minha história. O lugar que a lama apagou do mapa, mas não da minha memória. Havia rumores de que iam reconstruir Bento Rodrigues em outro local, um bairro planejado, ruas novas, casas novas. Mas como se reconstrói algo que não existe mais? Eu evitava pensar muito nisso. Sabia que, mesmo que um dia o nome Bento voltasse para os mapas, nunca mais seria o mesmo. Mas uma parte de mim queria ver, queria entender o que sobrou daquele passado. Foi numa manhã qualquer que tomei a decisão de voltar ao que restou. Peguei o ônibus até o distrito e, quando desci, senti um aperto no peito. O caminho que antes eu conhecia de olhos fechados agora era só um rastro seco no meio de um deserto de lama endurecida. O que antes eram ruas, casas, praças, agora eram apenas marcas de destruição. Tudo estava morto. Andei devagar, tentando reconhecer algum pedaço do que um dia foi minha casa, mas era inútil. Nenhuma parede, nenhum tijolo, nenhuma lembrança física tinha resistido. Apenas um campo vasto de terra rachada, como se nada nunca tivesse existido ali. Mas eu sabia que existiu. Eu vivi ali, eu amei ali, eu perdi ali. Parei onde, na minha memória, ficava a minha oficina. Fechei os olhos e me forcei a lembrar. O barulho do fogo, o cheiro da fumaça, João martelando o ferro com paciência. Mas quando abri os olhos, só havia silêncio. Um silêncio que gritava mais alto do que qualquer som que já escutei na vida. E foi ali, naquele exato momento, que entendi: eu não podia mais voltar. A vida que eu conhecia não estava mais ali, nem nas paredes, nem nas ruas, nem nos destroços. A única coisa que restava era a memória. E essa ninguém podia tirar de mim. Era hora de parar de procurar o que já não existia e seguir com o que ainda podia ser criado. Então, respirei fundo, olhei para aquele chão árido pela última vez e dei as costas. Eu não ia voltar. O caminho de volta para Mariana foi silencioso. Sentei na janela do ônibus e deixei as imagens passarem. Talvez ali tivesse sido minha casa um dia, mas agora meu lar era outro. O que me restava não era o que eu perdi, mas o que eu ainda podia construir. João não estava ali, mas ele estava em mim, em cada peça que eu criava, em cada ferro moldado com as mãos que ele tanto elogiava. Na semana seguinte, voltei ao trabalho com um novo propósito. Se não havia mais Bento Rodrigues, eu criaria algo que fizesse com que ele nunca fosse esquecido. Peguei pedaços de ferro e comecei a moldar, martelada por martelada.
Formei as casas, as ruas, a oficina, o sino da igreja. Peça por peça, reconstruí meu lar em miniatura. Quando terminei, olhei para aquela maquete de ferro e senti algo que há anos não sentia: paz. A obra ficou ali na minha oficina por semanas, até que um dia um cliente entrou e perguntou sobre ela. Contei a história e ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Isso precisa ser visto por mais gente." E foi assim que a réplica de Bento Rodrigues ganhou um lugar num pequeno museu de Mariana. Não era um mapa, não era uma reconstrução física, mas era a memória. E memória ninguém apaga. A exposição trouxe mais atenção para o meu trabalho, mas trouxe algo ainda mais importante. Pessoas que lembravam, sobreviventes que tinham perdido tudo, iam até o museu só para olhar aquela maquete, apontar as casinhas e dizer: "Ali era minha casa, ali foi onde nasci, ali era o mercadinho do seu Alfredo." Bento Rodrigues, de alguma forma, estava vivo de novo. A oficina, que antes era só minha, começou a receber visitas de quem queria ver as esculturas, ouvir a história. Gente que nunca tinha ouvido falar do desastre, gente que queria saber o que aconteceu. E pela primeira vez, percebi que minha dor tinha virado algo maior, tinha virado lembrança, tinha virado resistência. Não era só sobre ferro, não era só sobre arte, era sobre nunca deixar o passado morrer, porque enquanto houver quem se lembre, nada é completamente perdido. Enquanto houver quem conte a história, ela nunca será apagada. Bento Rodrigues existia e sempre existiria em cada pessoa que carregava um pedaço dele no coração. Se você acredita que histórias como essa precisam ser lembradas, quero que você faça uma coisa agora. Envie isso para alguém. Alguém que precisa saber que o passado pode ser dor, mas também pode ser força. Alguém que precisa saber que nenhuma tragédia pode enterrar uma história que ainda quer ser contada. O tempo passou e minha oficina deixou de ser apenas um lugar de trabalho. Ela virou um ponto de encontro. Gente que tinha perdido tudo, assim como eu, chegava ali para ver as esculturas, para contar suas histórias, para encontrar um pedaço do que ficou para trás. Mas, mais do que isso, minha oficina se tornou um espaço para criar memórias novas. Foi numa manhã de domingo que uma mulher apareceu na porta carregando uma sacola velha. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se procurasse algo que ainda não sabia o que era. Eu a reconheci de imediato. Era a filha da dona Margarida, que morava 3 casas abaixo da minha, em Bento Rodrigues. Não nos víamos desde o desastre. Quando nossos olhos se encontraram, nenhuma de nós soube o que dizer. Ela colocou a sacola sobre a bancada e tirou de dentro dela um pedaço retorcido de ferro enferrujado. Era pequeno, meio torto, mas eu soube exatamente o que era no instante em que vi. "Encontrei isso quando voltamos para procurar alguma coisa que tivesse sobrado", ela disse, segurando o objeto com cuidado. "Acho que fazia parte do portão da casa da minha mãe." Segurei o ferro nas mãos. Ele estava áspero, cheio de marcas do tempo e da tragédia, mas ainda era ferro. Ainda carregava algo que a lama não conseguiu apagar. Olhei para ela e perguntei: "O que quer que eu faça com isso?" Ela respirou fundo antes de responder: "Quero que transforme em algo bonito, algo que eu possa guardar." Passei dias olhando para aquele pedaço de ferro antes de tocar nele. Pensei em tudo o que ele tinha visto, em tudo o que tinha resistido. Aquele não era um pedaço de sucata qualquer. Era uma lembrança física de uma vida que já não existia mais. E como tudo o que restou de Bento Rodrigues, ele merecia ser lembrado. A primeira coisa que fiz foi limpá-lo. Com paciência, removi a ferrugem, revelando o metal que ainda brilhava por baixo da sujeira do tempo. Depois comecei a moldá-lo. Não queria mudar sua essência, apenas dar a ele um novo propósito. Com pequenos golpes do martelo, dei forma a algo simples, mas significativo: um pássaro. Quando terminei, chamei a filha de Dona Margarida para ver o resultado. Ela pegou o pássaro nas mãos e seus olhos se encheram de lágrimas. "É perfeito", ela sussurrou. "Agora minha mãe pode ter um pedacinho da casa dela de volta." E foi ali que entendi que aquele trabalho não era só meu. Era de todos que tinham perdido algo. Depois disso, outras pessoas começaram a trazer pedaços de ferro, pedaços de suas histórias, velhas dobradiças, pregos, pedaços de corrimão, cada um com uma lembrança diferente, cada um carregando algo que a lama tentou enterrar, mas que ainda pulsava na memória de quem ficou. E eu transformava tudo em arte, em passarinhos, em flores, em pequenas casas de ferro.
Não demorou muito para a notícia se espalhar. As pessoas começaram a vir de longe para conhecer a oficina, para ver o que eu fazia. Jornalistas apareceram perguntando sobre o significado do meu trabalho. Eu explicava que não era só ferro, era história, era resistência. Cada peça que eu moldava era um grito silencioso dizendo: "Nós ainda estamos aqui." Foi nessa época que recebi um convite inesperado. Um museu de Belo Horizonte queria expor algumas das minhas peças. Queriam contar a história de Bento Rodrigues através do ferro que resistiu. Fiquei dias pensando se deveria aceitar. Meu trabalho nunca foi sobre exposição ou reconhecimento, mas então percebi: se minha arte podia fazer com que mais pessoas se lembrassem do que aconteceu, então ela precisava ser vista. A exposição foi um sucesso. Pessoas de todo o Brasil foram ver os pedaços de Bento Rodrigues transformados em algo novo. Muitos choraram ao ver os portões retorcidos, que agora eram esculturas delicadas. Muitos saíram dali prometendo nunca esquecer. E pela primeira vez, senti que, de alguma forma, Bento estava vivo de novo. Não como era antes, mas de um jeito novo. Mas não importa quantas exposições eu faça, quantas esculturas eu crie, quantas histórias eu conte. O que mais me emociona são as pessoas que chegam na oficina trazendo seus pedaços de ferro e pedindo: "Me ajuda a transformar isso?" Porque é isso que eu faço. Transformo dor em lembrança, destruição em memória. A vida me ensinou que nem tudo pode ser salvo, que há coisas que se perdem para sempre e que nunca voltam. Mas me ensinou também que há coisas que sobrevivem, que resistem, que podem ser moldadas, reinventadas, recriadas. E enquanto houver gente que se lembra, Bento Rodrigues nunca vai desaparecer. Se essa história te tocou de alguma forma, quero que faça algo agora. Deixe um comentário. Quero saber o que você sente ao ouvir essa história, porque histórias só continuam vivas quando são compartilhadas. Com o tempo, a vida foi tomando um rumo diferente. Meu nome começou a ser conhecido além de Mariana, além de Minas Gerais. As pessoas me procuravam não só para comprar minhas esculturas, mas para conhecer minha história. Jornalistas escreviam sobre mim, pesquisadores queriam entender o impacto do meu trabalho. Mas, no meio de tudo isso, eu nunca me esquecia do que realmente importava. O ferro que eu moldava não era apenas metal, ele era memória, era identidade, era um pedaço de algo que um dia foi casa, lar, segurança. E agora, minha oficina não era mais só um lugar de trabalho, era um ponto de resistência, um espaço onde as pessoas podiam transformar dor em algo que nunca seria esquecido. Mas, mesmo com tudo isso, havia uma parte de mim que sentia que ainda faltava alguma coisa. Foi num dia nublado que recebi uma visita inesperada. Um homem de meia idade entrou na oficina e ficou olhando ao redor em silêncio. Ele parecia nervoso, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "A senhora lembra do João?" Meu coração parou por um instante. Respirei fundo antes de responder. João foi meu marido. Ele assentiu e então tirou do bolso um pedaço amassado de papel. Desdobrou com cuidado e colocou sobre a bancada. Era uma foto antiga, desbotada pelo tempo, mas reconheci na hora. João e eu, ainda jovens, na frente da nossa oficina. "Eu encontrei isso entre os destroços", ele disse. "Fiquei com medo de trazer antes, mas acho que é algo que a senhora deveria ter." Peguei a foto com as mãos trêmulas. Passei os dedos devagar pelo papel, como se pudesse sentir o passado ali, na textura áspera da imagem. Era uma lembrança que eu nem sabia que existia mais. Olhei para o homem à minha frente e perguntei: "Onde encontrou isso?" Ele hesitou antes de responder. "Na lama, perto de onde ficava sua casa." Aquela resposta me atingiu como uma martelada no peito. Durante anos, tentei me convencer de que Bento Rodrigues tinha sido engolido sem deixar rastros, mas ali, na minha frente, estava uma prova de que algo ainda restava. Uma fotografia, um pedaço do passado que se recusou a desaparecer. Segurei a foto contra o peito e fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, chorei. O homem ficou em silêncio, respeitando o meu momento. Quando finalmente consegui falar, perguntei o nome dele. "Marcelo", ele disse. "Eu também morava em Bento. Perdi minha mãe lá." Assenti devagar. Éramos 2 sobreviventes. 2 pessoas que carregavam cicatrizes invisíveis. "Obrigado por isso", falei, segurando a foto com força. Ele apenas sorriu e disse: "O que sobrevive precisa ser lembrado." Depois que ele foi embora, passei horas olhando para aquela imagem. Pensei no João,
na nossa vida antes de tudo desmoronar, pensei em quantas outras memórias estavam soterradas por aí, esperando para serem encontradas. Foi então que uma ideia começou a crescer dentro de mim. Talvez minha oficina pudesse ser mais do que um espaço de criação. Talvez ela pudesse ser um espaço de lembrança. No dia seguinte, comecei a organizar tudo. Separei as peças mais importantes, os pedaços de ferro que carregavam histórias, os objetos que as pessoas traziam. Montei um canto especial na oficina, um espaço onde cada peça tinha um significado, onde cada escultura contava uma parte do que foi perdido. E assim nasceu o Memorial do Ferro. Quando as primeiras pessoas vieram visitar, vi nos olhos delas o mesmo brilho que senti ao segurar aquela foto. Elas tocavam as esculturas com cuidado, liam as placas com os nomes, apontavam para os detalhes que reconheciam. Algumas choravam, outras apenas ficavam em silêncio, absorvendo tudo, mas todas entendiam, porque aquilo não era só sobre mim, era sobre todos nós. Com o passar do tempo, mais gente começou a doar pedaços do que restou. Pequenos fragmentos de janelas, dobradiças de portas, correntes enferrujadas. Cada item carregava um nome, uma história, e o Memorial do Ferro cresceu. Não era grande, não era luxuoso, mas era real e, mais do que tudo, era eterno. Eu sempre soube que não poderia trazer Bento Rodrigues de volta, mas podia garantir que ele nunca fosse esquecido. Podia transformar cada pedaço de metal em um testemunho, em uma prova de que mesmo quando tudo desmorona, algo sempre sobrevive. E foi assim que percebi que depois de tanto tempo, eu tinha finalmente encontrado o que faltava. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que precisa entender que nem tudo se perde, compartilhe isso com essa pessoa, porque algumas histórias precisam ser contadas para nunca serem esquecidas. Com o Memorial do Ferro criado, percebi que minha vida tinha tomado um rumo que eu nunca poderia ter imaginado. O que começou como uma tentativa de sobreviver à tragédia, agora era um movimento muito maior. Pessoas de todo o país vinham conhecer o memorial, ouvir histórias, trazer suas próprias memórias. Mas no fundo, eu sabia que ainda havia algo que eu precisava fazer. Foi então que recebi um convite inesperado. Um grupo de documentaristas queria contar minha história. Disseram que o trabalho que eu fazia não era apenas arte, mas resistência. Queriam mostrar ao mundo como eu tinha transformado a dor em algo maior. Eu hesitei. Não sabia se queria expor tudo o que vivia assim, tão abertamente. Mas depois pensei, essa história nunca foi só minha. Ela pertence a todos que perderam algo naquele dia. As gravações começaram algumas semanas depois. Eu me vi sentada diante das câmeras contando sobre minha infância em Bento Rodrigues, sobre minha vida com João, sobre a oficina que construímos juntos. Cada palavra que eu dizia trazia uma lembrança de volta. Algumas boas, outras dolorosas, mas falei, porque sabia que essa história precisava ser contada. Em certo momento me pediram para segurar a foto que Marcelo me trouxe. O papel gasto pelo tempo parecia ainda mais frágil sob as luzes do estúdio. Olhei para a imagem e, por um instante, vi João ali, olhando de volta para mim. Se ele estivesse aqui agora, o que você diria para ele? A documentarista perguntou. Engoli em seco. Respirei fundo. E então respondi. Eu diria que consegui. O documentário trouxe um alcance que eu nunca tinha imaginado. De repente, o Memorial do Ferro estava nos jornais, nas redes sociais, em artigos e entrevistas. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Bento Rodrigues começaram a se interessar, a pesquisar, a perguntar. E isso era tudo o que eu queria, que ninguém esquecesse. Mas junto com a visibilidade, vieram os questionamentos. Algumas pessoas diziam que eu deveria parar de falar sobre o passado, que eu deveria seguir em frente e deixar isso para trás. Eu ouvi essas palavras com paciência, mas dentro de mim eu sabia a verdade. A gente não segue em frente fingindo que nada aconteceu. A gente segue carregando a história, aprendendo com ela, dando a ela um novo significado. Uma das entrevistas que dei foi para uma rádio local. O apresentador perguntou: "O que a senhora sente quando olha para trás?" Fiquei em silêncio por um momento antes de responder. Eu sinto que, apesar de tudo, eu ainda estou aqui, porque no fim das contas, era isso. Eu estava aqui, ainda de pé, ainda criando, ainda contando essa história. Foi nessa época que recebi uma visita especial. Uma professora de história trouxe um grupo de alunos para conhecer o memorial. Eram jovens, muitos deles nasceram depois da tragédia. Eles fizeram perguntas, olharam as esculturas,
tocaram os pedaços de ferro retorcido. Mas o que mais me marcou foi quando uma menina se aproximou de mim e disse: "Eu quero ser como a senhora quando crescer." Fiquei sem palavras por um momento, porque ali, diante de mim, estava a prova de que minha história tinha ido além do que eu imaginava. Ela não era só um relato sobre perda, era um exemplo de resistência, de reconstrução, de que é possível transformar dor em algo que inspire outras pessoas. Naquela noite, voltei para a oficina e me sentei diante da bancada. Peguei um pedaço de ferro e comecei a moldá-lo sem pensar muito, apenas deixando minhas mãos trabalharem. Quando terminei, vi que tinha feito algo diferente de tudo que já fiz antes. Não era um pássaro, nem uma casa, nem uma flor. Era uma chama. Olhei para aquela pequena escultura de fogo e entendi o que aquilo significava. A memória é como uma chama. Se ninguém cuida dela, se ninguém sopra para mantê-la viva, ela se apaga. Mas se há alguém para lembrar, para contar, para passar adiante, ela continua queimando. E eu sabia que minha missão era essa, manter essa chama acesa. Nos dias seguintes, comecei a fazer mais dessas chamas de ferro, pequenas, simbólicas. Comecei a dar para as pessoas que visitavam o memorial, como um lembrete de que algumas histórias nunca devem ser apagadas. E, pouco a pouco, percebi que Bento Rodrigues não era mais só um lugar no passado. Ele agora estava em cada pessoa que levava essa chama consigo. Se essa história fez sentido para você, quero que você faça uma coisa agora. Se inscreva, porque essa chama precisa continuar acesa. E quanto mais gente souber dessa história, mais forte ela se torna. A vida tem um jeito estranho de nos ensinar as coisas. Quando a tragédia aconteceu, eu achei que minha história tinha acabado. Mas olhando para trás agora, vejo que aquele não foi o fim. Foi um recomeço forçado, doloroso, cheio de cicatrizes. Mas ainda assim, um recomeço. O Memorial do Ferro se tornou mais do que eu poderia imaginar. Ele não era apenas um lugar onde as pessoas vinham lembrar. Ele era um lugar onde as pessoas vinham entender. Jovens que nunca tinham pisado em Bento Rodrigues, que nunca tinham sentido o calor das fornalhas ou ouvido o barulho dos martelos, agora conheciam essa história. E mais do que isso, levavam essa história adiante. Recebi uma carta um dia. Era de um rapaz do Espírito Santo. Ele dizia que tinha assistido ao documentário sobre minha história e que aquilo mudou sua forma de ver a vida. Eu reclamava de coisas pequenas, mas depois que vi o que a senhora passou e como transformou isso em algo maior, percebi que precisava valorizar mais o que tenho. Segurei aquela carta nas mãos por um tempo, sentindo o peso das palavras, porque essa era a verdade. Minha história não era só minha. Ela pertencia a todos que já tiveram que recomeçar do zero, a todos que perderam tudo e precisaram encontrar um jeito de continuar. Cada vez que eu moldava um novo pedaço de ferro, eu sabia que não estava apenas criando uma peça, eu estava contando uma história. Um dia, enquanto organizava a oficina, uma mulher me procurou. Ela tinha os olhos marejados e segurava algo com as duas mãos. Quando abriu, vi que era um pedaço de corrimão retorcido e coberto de ferrugem. Esse ferro era da casa dos meus pais, ela disse. Eu queria que ele tivesse um novo significado. Peguei o objeto com cuidado e prometi que faria algo especial. Passei dias pensando no que criar com aquele pedaço de ferro. Não queria apenas dar uma nova forma a ele, queria dar um propósito. No fim, moldei um círculo, entrelaçado com pequenas folhas de ferro, representando a ideia de que, mesmo depois da destruição, a vida continua. Quando entreguei para a mulher, ela chorou. Agora meu passado tem um lugar no meu presente. Aos poucos, fui percebendo que minha oficina não era mais apenas um espaço de trabalho. Ela era um espaço de cura, para mim e para todos que vinham até ali. E foi então que entendi. Nem sempre podemos salvar tudo, mas sempre podemos ressignificar. Sempre podemos transformar. Sempre podemos encontrar um jeito de seguir em frente. Foi então que recebi outro convite inesperado. Desta vez para dar uma palestra. Queriam que eu contasse minha história em um evento sobre memória e reconstrução. A ideia de falar para um auditório cheio de gente me assustava. Nunca fui boa com palavras. Meu jeito de contar histórias sempre foi com as mãos, não com a boca. Mas mais uma vez pensei, essa história precisa ser contada. No dia do evento me sentei no palco e olhei para a plateia. Vi jovens, idosos, gente que nunca tinha ouvido falar de Bento Rodrigues. Respirei fundo e comecei a falar.
Falei sobre minha infância, sobre João, sobre a oficina. Falei sobre o dia da tragédia, sobre o desespero, sobre a perda. Mas também falei sobre a resiliência, sobre como o ferro, mesmo retorcido, pode ser moldado novamente. Quando terminei, a sala estava em silêncio. E então, uma salva de palmas encheu o espaço. Pela primeira vez, percebi que minha voz também era uma ferramenta. Eu não precisava apenas moldar ferro. Eu podia moldar pensamentos, despertar sentimentos, inspirar mudanças. E isso era algo poderoso. Depois da palestra, muitas pessoas vieram falar comigo. Algumas me agradeceram. Outras apenas seguraram minhas mãos e olharam nos meus olhos sem precisar dizer nada. Mas a que mais me marcou foi uma menina que me abraçou e disse: "A senhora me fez acreditar que sempre dá para recomeçar." Naquela noite, voltei para casa e me sentei na oficina. Peguei um pedaço de ferro e comecei a moldar sem um plano definido. Quando terminei, vi que tinha feito algo que nunca tinha feito antes. Uma ponte, pequena, simples, mas uma ponte. E então entendi o que aquilo significava. Eu não estava apenas contando minha história. Eu estava construindo pontes entre o passado e o futuro. Se essa história te tocou de alguma forma, quero te pedir uma coisa. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso, porque todo mundo, em algum momento da vida, precisa de uma ponte para atravessar. O tempo passou e a vida continuou a se moldar como ferro quente sob o martelo do destino. A oficina cresceu, os alunos se multiplicaram e o Memorial do Ferro se tornou mais do que eu poderia imaginar. Mas no fundo, eu sabia que a história não terminava ali, porque algumas histórias não têm um ponto final. Elas apenas seguem sendo contadas por novas vozes, por novas mãos. A cada peça que moldava, sentia que deixava um pedaço da minha alma naquele metal. Cada escultura, cada chama de ferro, cada pequeno detalhe torcido à mão, era uma lembrança de onde vim e do que vivi. Mas mais do que isso, era uma prova de que a vida sempre encontra um jeito de seguir em frente. João ainda estava comigo. Não na forma como eu gostaria, não ao meu lado na oficina, rindo das minhas reclamações ou me corrigindo quando errava uma dobra no ferro. Mas ele estava em cada ensinamento que passei adiante, em cada aluno que aprendeu a moldar metal com paciência, em cada pessoa que visitava o memorial e saía dali levando uma história no coração. Eu nunca quis ser exemplo para ninguém, nunca quis que minha dor fosse exposta como um símbolo de superação, mas entendi que algumas histórias precisam ser contadas não para glorificar o sofrimento, mas para mostrar que sempre há um depois, sempre há algo que pode ser feito com o que resta. O ferro retorcido pode ser transformado, assim como eu fui. Nos últimos anos recebi convites para palestras, entrevistas, eventos. Muitos me perguntavam o que eu diria para quem perdeu tudo e não sabe por onde recomeçar. E minha resposta sempre foi a mesma. O que a vida quebra, a gente pode reconstruir. Não igual, nunca igual, mas de um jeito novo. Porque é isso que aprendi. A gente nunca volta para o que era antes, mas pode seguir para algo que ainda pode ser. Um dia, um dos meus alunos me perguntou se eu achava que Bento Rodrigues ainda existia. Parei por um instante antes de responder. Existe. Existe dentro de nós. Enquanto houver alguém para lembrar, Bento nunca será só um nome apagado na lama. E essa era a verdade. A tragédia tirou nossas casas, nossas ruas, nossa praça, mas nunca conseguiu tirar nossa história. Nunca conseguiu apagar quem éramos. E enquanto houver uma faísca acesa, uma mão moldando o ferro, uma lembrança sendo passada adiante, Bento Rodrigues continuará existindo. Hoje, ao olhar para tudo que construí, não vejo apenas ferro e fogo. Vejo memórias que não foram esquecidas. Vejo resiliência. Vejo vida. E sei que, independentemente do que ainda está por vir, minha missão foi cumprida. Se essa história te tocou, quero que você faça uma coisa. Compartilhe. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Elas precisam ser contadas, recontadas e mantidas vivas. Porque enquanto houver quem lembre, nada estará perdido. Eu sou Equitéria Firmo das Dores, tenho 75 anos e essa foi minha história. Se de alguma forma essa história falou com você, se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma história de sabedoria da vovó.